Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais um programa da série Desvendando Mitos, onde estamos tratando da questão da ufologia e espiritismo. Uma satisfação muito grande ter vocês, né, aqui conosco mais uma vez. E vamos aí dar continuidade, né, à análise das principais propostas e teorias da ufologia, uma vez que, como vocês já sabem, nós aqui sempre mencionamos, tem essas teses, essas ideias cada vez mais adentrando, né? Elas vêm cada vez mais adentrando o nosso movimento espírita, fazendo, inclusive, com que muitos confrades desavisados passem a substituir o ensinamento espírita pela explicação ufológica. Então, realmente, isso é muito grave. O movimento espírita padece de uma série de problemas e não bastasse os problemas que nós já temos em relação a essas infiltrações, temos mais essa agora alavancada aí pela mídia, alavancada pelo noticiário, que insiste, muitos deles, de atrelar os chamados objetos voadores não identificados à existência de seres de outros planetas nos visitando. Então, para que nós possamos ter efetivamente uma base para uma análise, é preciso que a gente investigue, a gente saiba o que os ufólogos dizem. Né? É preciso que a gente entenda isso, de onde eles estão tirando essas ideias e se elas têm embasamento na ciência e também, obviamente, no espiritismo. Se essa influência não existisse dentro do nosso movimento espírita, nós nada teríamos com ela. Mas, como cada vez mais, né, cada vez de maneira repetida, esse movimento ufológico tem dado aí seus pitacos dentro do movimento espírita, então nós temos também o direito de refutá-los, de colocar aí um contraponto, né, de apresentar aí o contraditório. Afinal de contas, vivemos ou não numa democracia? Porque só uns podem falar e outros têm que ficar calados. Né? Não há razão para isso, nem só a não ser que a gente entenda que o movimento espírita seja uma ditadura, onde só algumas pessoas, né, podem apresentar as suas ideias. Isso a gente vê muito por aí, até em grupos de WhatsApp mesmo, né? Encontramos pessoas que não admitem o contraditório, né? Elas raivosamente se opõem a tudo aquilo que elas não pensam, querem dominar de alguma maneira. Agora, você imagine, né, o que outras pessoas não fariam em troca de poder, de dinheiro, de fama, não é mesmo? Se alguns fazem isso a troco de nada, agora imagine que outros não fariam em troco, né, a troco de fama, de poder, de dinheiro, enfim, de tudo isso que a gente sabe que é o móvel de muitas dessas iniciativas. Quando estudamos aqui as seitas, algumas, né, vamos apresentar outras, o móvel sempre foi dinheiro, a grande maioria das vezes. Em alguns casos, seus líderes realmente acreditavam nas suas teorias. Outros não, outros queriam realmente poder, influência, tal como nós estudamos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o advento dos falsos cristos e dos falsos profetas. Bem, vamos ver aqui quem já está aqui conosco. Quem se apresentou primeiro foi a Nelide Fernandes de Souza, desejando boa noite a todos. E também a Shirley Siqueira, ela que é de Poços de Caldas. Né? Bem, então vamos lá. Vamos iniciar, mais uma vez, citando uma pessoa, né, que vem sendo aí o porta-voz da ufologia dentro do espiritismo. Ele não é o único, mas talvez é o que esteja mais aí, um dos que mais estejam há mais tempo dentro do movimento espírita, trazendo as suas teses da ufologia. Né? Já apresentei para vocês aí, e vou aqui novamente me utilizar das palavras dele, ele que é consultor da revista UFO. Então, uma pessoa que, segundo os ufólogos, está credenciada para falar em nome da ufologia. Então, vamos analisar aqui esse trecho desse programa onde ele, né, está participando, que é o Luiz Ricardo Guido. Então, vamos lá.
Lembrando que o tema de hoje é extras e intraterrestres, fantasia ou realidade? Quem nos acompanha mais de perto sabe que fizemos um estudo recentemente sobre a questão da Terra Oca. Então, a gente vai notar aí claramente que a ufologia namora com essa tese. Tá? Se não é de uma maneira integral, é parcialmente, como a gente vai ver agora. Vamos lá. Meu amigo professor Max, o que eu acho das supostas cidades intraterrenas citadas por Trigueirinho? Tá. Bom, uma coisa que eu... Ele cita aí um suposto médium chamado Trigueirinho. Ele é mais de uma linha esotérica, mas a gente sabe que tem sempre alguns espíritas aí dando voz e vez para essas pessoas, né? Então, às vezes, a gente encontra espíritas falando muito bem desse Trigueirinho, e ele é um dos que advogam essa tese de uma civilização que reside no interior oco da Terra. Sempre fiz questão de deixar claro, eu não concordo com aquela tese que no interior da Terra existe um outro mundo, que até existe um sol intraterreno, etc, etc, etc. Tá? Não concordo com essa tese, eu acho que o próprio vulcanismo da Terra mostra que algumas dezenas, se não me engano, acho que são 80 ou um pouco mais quilômetros de espessura da crosta, abaixo disso uma camada de lava incandescente. Nós vulcões provam isso. Então, até aí nós estávamos otimistas, né, de que ele ia rejeitar essa tese de maneira integral, porque realmente existe a tese da Agartha, que seria esse mundo dentro do nosso mundo. Tinha até sol dentro da Terra, para vocês terem uma ideia da doideira. Nós vamos nos aprofundar nisso daqui a pouco. Mas vamos ver o que ele passa a dizer agora. Periodicamente eles esperem isso. Entendeu? Então, eu não acredito nisso. Agora, nessa camada da crosta, por que não? É a pergunta de sempre que eles gostam. Por que não? Por que não? Por que não? Sabe por que eles perguntam por que não? Porque eles sabem que as pessoas não vão atrás do por que não. Então, eu posso criar qualquer teoria, defender qualquer teoria e perguntar por que não. Então, por exemplo, quando alguém vem me dizer o seguinte, as árvores pensam. Eu, preguiçosamente, poderia dizer, realmente, por que não? As pedras falam. Por que não? Elas podem estar falando e a gente não está ouvindo, ou porque elas só falam quando nós estamos por perto. Enfim, esse por que não, ele abre para tudo. E não é uma pergunta a ser feita. Né? Então, esse por que não, ele justamente dá abertura à fantasia. Vamos continuar. Ter bases ou, né? Será que antigas civilizações ainda existiriam ocultas no subsolo aqui do planeta? Civilizações ocultas no subsolo do planeta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que tem esse subsolo do planeta, tá? Com imagens. Tá? Com imagens, porque a gente sabe que sempre, né, vai aparecer aqui alguém que está curioso e defende essa ideia. Vamos ver, o nosso objetivo é esse, porque falar, né, para pessoas já suficientemente instruídas é fácil. Né? Nós falamos justamente para aqueles que ainda têm dúvidas ou então defendem essas ideias sem qualquer embasamento. Então, daqui a pouco a gente vai esclarecer isso daí. Tá? Eu não gosto muito de colocar como impossível, não. Tá? Pode ser, quem sabe, se não existe alguma civilização antiga ainda no nosso planeta, só que a nível de subsolo. Tenham construído alguma cidade subterrânea, alguma coisa do gênero. Se tiver... Como vocês vão ver, pessoal, é absolutamente impossível, a partir de uma determinada profundidade, haver vida complexa como a nossa.
Primeiro que não existe parte oca nenhuma. Então, essas criaturas teriam que cavar absurdamente. E nós sabemos que a cada metro escavado, a temperatura vai subir. Claro, porque vai cada vez mais se aproximar do núcleo da Terra, que é feito justamente dessa lava incandescente que ele se referiu. Nós vamos, inclusive, mostrar aqui imagens das ciências, das geociências, tá? Onde fica bem evidente, né, do que é feito cada camada da Terra. A tecnologia é a coisa mais fácil. Ou então os seres extraterrestres aqui que, né, dividem o nosso planeta conosco aqui, né, ou nós dividimos com eles, que eu acredito que haja bases subterrâneas ou até submarinas. Ele vai além de bases subterrâneas de extraterrestres, ele não descarta essa possibilidade, ele fala que haveria bases submarinas. Eu vou mostrar para vocês que é ainda pior viver no fundo do mar. Pessoal, isso é inacreditável que nós estejamos falando sério sobre essas teses, mas tem gente que acredita nisso. Eu estou apresentando a vocês um consultor da revista mais prestigiosa no Brasil, que é a revista UFO. Então, por aí, você já tem uma ideia do que prega, do que pensa a ufologia. Há espaço para isso dentro do espiritismo? É a pergunta que eu vou sempre me perguntar e perguntar para vocês. Há espaço para esse tipo de coisa? Imagine se o movimento espírita começasse a abraçar na sua integridade essas ideias. Simplesmente o espiritismo, como nós conhecemos, estaria completamente morto. Ia virar uma piada na nossa sociedade, né? Muitos já fazem piada sem ter nada, né? Porque é uma doutrina eminentemente racional. Agora, imaginem se os espíritas começam a pregar essas coisas, né? Como é que ficaria? Então, esse é o nosso receio, é por isso que nós estamos fazendo esses vídeos. Tá? Não podemos esquecer do Monte Shasta, nos Estados Unidos. Ali é muito comum observações de estranhas entidades. Inclusive, eu já narrei um caso aqui, não aqui na MKK, mas na outra emissora, de uma entidade que foi vista, foi descrita como muito parecida com aquele Saint-Germain. Quem acompanha os nossos vídeos sabe que há um tempo atrás nós fizemos um estudo completo sobre Saint-Germain, de 2 horas. Né? Os defensores desse Saint-Germain, que virou quase como um avatar, que virou enfim, um ser iluminado, e de iluminado não tem nada, gostam justamente de criar essas histórias, já há muito tempo, de que Saint-Germain foi visto em tal lugar, Saint-Germain foi visto no outro, porque eles querem defender a ideia que o Saint-Germain é imortal. Coisa que ele mesmo se aproveitou ao seu favor para dar uma série de golpes. Inclusive, ele era tão bom golpista que ele chegou a ser contratado por certos reis para espionar reinos inimigos seus. Porque ele tinha uma verve, uma conversa muito, né, convincente, ele enrolava as pessoas com muita facilidade. E aí, vendo que ele era um aventureiro e muito ganancioso, não queria trabalhar, né? Muito preguiçoso, um bom vivant, inclusive, tinha essa fama de bom vivant, de galanteador, né? Prometia às mulheres o elixir da vida eterna ou da eterna juventude para as mulheres, para conquistá-las, né? Chega até a desvirginar uma filha de nobre, e aí o nobre corre atrás dele, né? O persegue, ele sai fugido de vários lugares. Então, na teosofia, ele faz parte dessa tal fraternidade branca, que eu já citei aqui, e seria esse indivíduo imortal, tido por alguns como governador espiritual da Terra. Perceba que no esoterismo também isso, né? Eles tentam ocupar os espaços das religiões tradicionais, né? Então, por exemplo, dizem que Jesus foi escanteado, vai para outras pairagens, e quem
tomou conta foi o tal Saint-Germain, e esse nosso amigo aí está acreditando nessas aparições desse mito também chamado, né, esse mito chamado Saint-Germain. Da Fraternidade Branca, teria sido visto ali na região do Monte Shasta. Tá? Então, por que não? Não temos a lenda de Shangri-La? Olha o por que não. É para a pessoa, né, ir aceitando tudo. Por que não? Né? Isso aí também é um detonador aí da ideia de que as pessoas têm que aceitar tudo. É a tal da mente aberta que eles dizem. Mas por que não? Por que não? Por que não pode haver extraterrestres que raptam, que abduzem as outras pessoas? Por que não pode haver uma terra oca? Por que não? Então, eles vão ganhando assim, né? Nesse pseudo-argumento, que não prova nada. Também ali no Tibete, um dos pedidos nós temos ali no Planalto Central, se fala de túneis de acesso a vários pontos aqui, inclusive com outros países aqui da América Latina, Equador, Peru. Gente, veja se seria possível cavar túneis que atravessam o Brasil praticamente inteiro, de Brasília, que é no Planalto Central, bem no coração do Brasil, para chegar no Equador, Peru. É absolutamente impossível, gente. Teria que ter maquinário para isso. Cadê o maquinário dessas antigas civilizações aí? Onde é que elas se encontram? Essas pessoas não param para raciocinar, para pensar. Elas gostam tanto do maravilhoso, do fantástico, do miraculoso, que aceitam tudo. Claro, isso é uma escolha delas. A questão é que nós estamos prevenindo o movimento espírita em relação a essa postura que é hiper, mega danosa. Fala-se muito daquele, eu não vou lembrar agora, mas ele foi morto pelos índios, né? Se descobriu que os índios mataram ele. Ele era inglês, tá? Teve aqui no Brasil inglês ou americano. Agora um nome, se algum ouvinte ou telespectador, tá? Lembra. Sabe por que ele está se referindo a esse inglês? Porque algumas dessas seitas aí esotéricas disseram que ele teria encontrado uma dessas cidades intraterrenas e lá desaparecido. Só que aí, tempos depois, ele foi encontrado morto. Né? Então, desbaratando aí essa tese. Então, é assim, eles se aproveitam do desconhecido, né, de fatos que não se tem conhecimento, do como terminaram, para então, né, afirmarem que aconteceu isso ou aquilo. Sumiu, foi abduzido. Sumiu, eles foram raptados pelas civilizações intraterrenas. É basicamente isso. Lembrar o nome dele, tá? Agora está me faltando, tá? Mas acreditava-se que ele tivesse encontrado algum reino subterrâneo. Tá? Nós temos muitas coisas estranhas aqui no nosso planeta, muitas regiões estranhas, tá? Você pega a própria Amazônia, que tem aquela pirâmide que foi vista do alto. Quantos enigmas ainda de antigas civilizações nós ainda não descobrimos? Então, eu acho possível, tá, que possa existir. É óbvio, né, que sempre vai haver algo a se descobrir. Só que certamente será algo que não vai atentar contra as leis naturais. O fato de nós desconhecermos algo não nos dá a permissão para começar a colocar esses eventos, né, esses fatos que sequer ainda se deram, fora de um contexto de lei natural. Quando você diz que existe uma civilização inteira morando ou residindo no subsolo do planeta, você está transgredindo uma lei natural, que é a total impossibilidade de uma civilização inteira, um povo inteiro habitar habitar o interior da Terra, mesmo que seja o subsolo. E eu vou mostrar para vocês, né, que quantos subsolos já não foram cavados no mundo e o que se encontrou até hoje? Nada. Quando se faz um edifício, se cava a beça. Dependendo da altura do edifício, do prédio, e prédios temos em toda parte praticamente,
né? Você, para ter sustentação, aquilo tem uma sustentação, quanto mais alto ele é, mais cavar você tem que justamente para que, né, aqueles alicerces ali, aquela estrutura tenha a sua base, né? E, obviamente, isso atesta que não existe subsolo oco nenhum. São todas camadas de terra, né, ou camadas rochosas, enfim, né, até chegarmos lá no núcleo da Terra. Existir aí cidades subterrâneas e bases que não são de seres aqui oriundos da Terra. Eu acredito que eu aceito essa possibilidade, sim. O que eu não aceito foi aquilo que eu falei, um mundo dentro do nosso planeta. Isso eu realmente não... Entendeu? Eu acho que a ciência nossa já prova isso, o absurdo disso. Agora, cidades subterrâneas e bases, por que não? Tá? Quantos enigmas ainda nós temos no nosso planeta aqui? Tá? Regiões onde as pessoas nem sequer podem entrar. Isso também existe. Quais são as regiões que as pessoas não podem entrar? Alguém aí conhece alguma? Existe, né, algumas restrições à Antártica, por exemplo. Mas cientistas já foram lá e mapearam tudo. O que não pode é visitação de qualquer pessoa, porque as condições lá são muito ruins, né? Não tem absolutamente nada, só seria possível alguém sobreviver ali se fosse de uma estação, né? Nós temos lá várias estações para estudos científicos, e essas estações estão limitadas a abrigar cientistas, e não turistas. Né? Então, é por isso que existe uma restrição. Não é porque não se está escondendo as coisas. Não é porque se está escondendo algo. Eles não procuram investigar os porquês. Eles já vão logo lançando as teses. E são sempre teses fantasiosas, sempre dando a ideia de que existe uma teoria da conspiração, estão escondendo de nós, que tem um mistério, porque eles sabem que é isso que atiça a imaginação das pessoas e atrai a atenção delas. Então, dentro do movimento espírita, a gente também está vendo isso daí. Pessoas, alguns divulgadores, aí, ou supostos divulgadores, batendo na tecla do sensacionalismo, para atrair a atenção das pessoas. Elas querem sempre saber se existem os segredos foram revelados, porque o Chico Xavier disse aquilo, porque uma vez eu estive com o Divaldo Franco, ele me disse aquilo outro, ou aconteceu aquilo outro. É sempre por aí, eles vão ganhando cada vez mais adeptos. E visualizações, né? Como não poderia deixar de ser, porque isso é que vai render para eles. O que se oculta ali, o que se sabe de lá. Minha amiga Yara Sobrinho, tá, começou a nos acompanhar na emissora anterior, ouviu a dica que é a emissora espírita, né? Que nós falamos anteriormente para vocês. Do livro Nos Deuses Astronautas, custou para achar, achou e guarda ele em sua biblioteca e é um dos seus favoritos. A virtude do Eric von Däniken foi... Bem, isso aqui já vai ser uma espécie de início, né? Isso vai servir aí para a gente como um aperitivo para os nossos próximos estudos, onde nós vamos estudar, né, as teorias desse Eric von Däniken, que escreveu o famoso livro Eram os Deuses Astronautas. Vocês vão conhecer quem era essa pessoa e como ele escreveu esse livro. E esse livro é base para boa parte das teses ufológicas e também de outras teses esotéricas, né, místicas que nós temos por aí. Ter dado a cara para bater e ter comentado fatos arqueológicos aqui na América Latina, coisa que praticamente é muito importante o que ele encontrou aqui na América Latina. Muito importante, mostra uma presença extraplanetária aqui no continente sul-americano, né, na parte sul do continente americano, perdão. Nós vemos os deuses de barba que desciam do céu, traziam noções de agricultura, de higiene, saúde, e, inclusive eles falam do milho, né, que o milho foi trazido pelos deuses. Nós sabemos que o milho é uma planta híbrida, de algo aqui da Terra com outro que até hoje nós não encontramos.
né, que o milho seria um alimento trazido pelos deuses que ensinaram, né, os povos pré-colombianos Mais uma vez, né, são sempre os extraterrestres que fazem as coisas, né? Trouxeram milho, trouxeram isso e aquilo, quer dizer, se cria essa ideia de que o milho é híbrido, possivelmente derivado de alguma planta, né, que não existe mais. Nós sabemos que não foi só a fauna que se modificou ao longo dos milhões de anos, a flora também, né? As árvores que nós temos hoje, as plantas que nós temos hoje, não são as mesmas de milhões de anos atrás, porque elas também passaram por transformações. Como não, certo, não foi identificado uma das origens do milho, então, óbvio, fica fácil dizer, né, alegar que foram trazidos pelos extraterrestres. Mas a gente vai se aprofundar mais no Erich von Däniken muito brevemente. Esse livro aí é uma bíblia, né, dos ufólogos e dos místicos, que eram os deuses astronautas. A cultivá-lo, né? Então, eu acho muito legal essa iniciativa. Se o Erich von Däniken é perfeito, claro que não. Ele pode errar? Claro que sim. Tá certo? Não existe ninguém perfeito, né? Se fosse perfeito, seria Deus. Ele não é, ninguém é. Tá? Então, eu acho muito legal a coragem que ele teve de dar a cara para bater em termos arqueológicos aqui na América Latina e em outros pontos do planeta também. Os livros dele são interessantes, tá? Do Erich von Däniken. Tá? Então, eu me comprometo a mostrar para vocês quem foi Erich von Däniken, o que ele fez da vida, como é que ele chegou a esses mistérios, ou essas teorias, tá? Muito brevemente. Bem, vamos agora dar uma pequena pausa aí para a gente dar uma olhadinha, né? Justamente na tese da Terra Oca. Então, vou colocar aqui para a gente. Eu já fiz esse estudo, hoje vou ser mais sucinto, né? Mas eu tenho que ligar, né, uma coisa a outra para que vocês tenham aí o embasamento suficiente, e aproveitando justamente essa fala aí do nosso amigo que é consultor da revista UFO. Então, eu vou remover aqui e já está entrando aí o outro. Eu já queria deixar junto ali, mas estava dando muita interferência. Bem, vamos ver aqui o que vocês estão falando. Vocês estão tão quietinhos aí hoje? Vamos lá. O Mozart Rosa falando aí do nosso estudo sobre Saint-Germain, né, que ele disse que foi um dos melhores que já viu. Realmente, nós pesquisamos bastante aí e verificamos que Saint-Germain é mais uma figura mítica do esoterismo e que não foi nada disso que essas pessoas dizem que foi, né? Muito pelo contrário, foi bem humano, né? De Deus ou de avatar ou de enviado, ele não tinha nada, né? E o Chile Chiqueiro falando, deuses foi de amargar, exatamente, né? É o politeísmo aí. Bem, então vamos lá. Bem, esse aqui foi quem criou, né, justamente em 1665, quando não existia, né, meios científicos para testar essa teoria, né, começou a ensinar que a Terra seria oca e estaria habitada em seu interior. Sua sobrevivência 3 séculos e meio depois, quando já existem os meios e a ciência sustenta que a Terra não é e nem pode ser oca, talvez surpreendesse esse jesuíta alemão. Vamos continuar aqui. Então tá aí, ó, o desenho que o Athanasius Kircher fez da Terra oca, né? Que é esse mundo dentro do mundo. Tá? E a ideia da Terra oca, pessoal, sustenta que a Terra não é uma esfera sólida, mas é oca e tem aberturas nos polos. E é aí que os ufólogos dizem que de lá saem discos voadores, que eles ficam escondidinhos lá, nessas aberturas dos polos, e que saem de vez em quando e para lá voltam. Por que que eles ensinam isso? Lembra no nosso argumento que se tem nave tem que pousar em algum lugar? Pois é, eles encontraram uma solução.
eles vão para dentro dessas aberturas nos polos. Olha lá, né? E essa é a tal da Agartha, né? Que seria um mundo dentro do mundo. Tinha até sol dentro da Terra. Agora, vocês imaginem. Vê se faz sentido uma coisa dessa, né? Então, aí é também uma ideia de que a Terra fosse dividida em várias, né, esferas, aí é uma coisa bem estranha. E no final do século XVII, nós temos esse daí, ó, o astrônomo Edmund Halley. O Halley aqui, né, deu o nome ao cometa Halley. Ele propôs que a Terra consiste em 4 esferas concêntricas, que eu já mostrei para vocês, né, ainda há pouco, e também sugeriu que o interior da Terra era povoado com vida e iluminado por uma atmosfera luminosa. Ele achava que a aurora boreal, ou luzes do norte, era causada pelo escape deste gás através de uma fina crosta nos polos. Tá? Então, vamos lá, vamos avançar rapidamente aqui. Esse daí já é o John Sims. Ele, que é do início do século XIX, ele era um excêntrico veterano da guerra de 1812, né, e faleceu em 1829, né, e promoveu a ideia de esferas concêntricas interiores tão amplamente que a suposta abertura para o mundo interior foi chamada de Sims Hole, quer dizer, o buraco de Sims. Tá? E aí, em 10 de abril de 1818, esse capitão Sims, né, já que ele é ex-militar, aproveitando-se da fama, encaminhou uma carta circular a diversos congressistas norte-americanos, a todas as sociedades culturais e científicas e algumas celebridades do seu país, num total de 500 cópias. Ele afirmava enfaticamente que a Terra é oca e possivelmente habitável. Tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, não, mas só para não passar batido, né? Esse daí já é o John Leslie, que é um matemático escocês que acreditava que o interior da Terra estava iluminado por 2 sóis, que agora não é só mais um. Esse sóis se chamaria Plutão e Proserpina. Tá? O John Leslie ele nasceu em 1766 e morreu em 1832. Outro também que, inclusive, é bem mais conhecido de nós, né, é o Júlio Verne. O Júlio Verne, em um dos seus livros, escreveu Viagem ao Centro da Terra. Mas, obviamente, a pretensão de Júlio Verne era descrever um mundo fictício, não um mundo real. Ele também escreveu 20 mil léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, etc. E esse é o outro também, né? Que o Edgar Rice Burroughs, que foi tido como mestre da aventura, também da ficção. Ele é o autor de um personagem que nós muito bem conhecemos, que é o Tarzan. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o Tarzan aí, ó. É desse autor aí, ó. Ele que criou o Tarzan. Assim como também escreveu, em 1914, o livro A Terra Oca. Tá? Então, foi o outro que se aproveitou desse mito da Terra Oca para também escrever ficção científica. O Edgar Burroughs também escreveu o livro Uma Princesa de Marte, que também foi um dos primeiros livros a atiçar aí a imaginação das pessoas em relação aos marcianos. Nós vimos bem isso recentemente. E outro interessante, outra figura interessante é o Cyrus Reed, que em 1869, ele que se proclamava um herbalista e se autoproclamava também alquimista, teve uma visão de uma mulher que lhe disse que estamos vivendo no interior da Terra Oca. Por quase 40 anos, vejam aí o fanatismo, Teed promoveu sua ideia em panfletos e discursos. Ele até fundou um culto chamado Korashans. Korash quer dizer Ciro em hebraico. Tá? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem que essa tese ela foi insistentemente trabalhada por várias pessoas. Lembra muito Atlântida, né? Quem assistiu nosso estudo sobre Atlântida deve lembrar. Esse aí é o William Reed, né, que escreveu O Fantasma dos Polos. O William Reed ele afirmava que ninguém havia encontrado os polos norte ou sul porque eles não existem.
Em vez disso, os polos são entradas para a Terra Oca. E aí, em 1913, vou mostrar aqui para vocês também, foi a vez do Marshall Gardner. O Marshall Gardner publicou, em particular, um livro chamado Jornada ao Interior da Terra. Vou mostrar aqui o livro para vocês. Esse livro aqui, ó. Jornada ao Interior da Terra. No qual ele rejeitou a noção de esferas concêntricas, percebe que não há unidade de vistas, né? Cada um vai criando a sua Terra Oca, assim como também na ufologia, né? E em relação à Atlântida também, mas jurou que dentro da Terra Oca havia um Sol de 600 milhas de diâmetro. O Gardner também afirmou que havia enormes buracos de 1000 milhas de largura nos polos. Então, vamos lá, rapidamente. Bem, esse aí foi o primeiro a voar até o Polo Norte, tá? Que foi o Martin Gardner. Aliás, o almirante Byrd. O Martin Gardner, ele escreve que foi, entre aspas, abre aspas, foi preciso o voo de Byrd sobre o Polo Norte para dar um golpe mortal no buraco de Sims. Lembra que eu me referi, né? Que ele que apelidou, né, esses buracos, acabou apelidando com seu próprio nome, buraco de Sims. No entanto, os defensores posteriores, que eu mostrei para vocês, saúdam o almirante Byrd como tendo realmente entrado na Terra Oca em ambos os polos. Olhem bem a chamada fake news. O pessoal acha que é de agora, né? Não é, não. Né? Eles, obviamente, começaram a criar a história de que esse capitão aí, né, havia encontrado tais buracos. E ele nunca afirmou isso, né? Enfim, eles queriam de toda maneira fazer essa tese acreditada e começaram a dizer que esse almirante Byrd aí teria dito isso. Né? Então, vamos lá. Lembrando, né, que o Byrd sobrevoou o Polo Norte em 1926 e o Polo Sul em 1929. Mas, como eu já disse para vocês, não viu essas entradas para o mundo inferior. Tá? E hoje nós temos as fotografias de satélite, né, pessoal? Além dos pesquisadores irem até o Polo Norte, ao Polo Sul, principalmente, né, e não terem encontrado nada, nós temos as fotografias de satélite, que não mostram buracos nos polos. Tá? Então, essa foi mais uma teoria aí, né? Agora, só falta dizer o seguinte, não, mas isso é porque a espiritualidade não deixou. A espiritualidade está ocultando essas maravilhas porque nós não estamos preparados para isso. Gente, quando a pessoa quer acreditar, ela arruma um jeito de acreditar. E nós temos que conviver com isso, infelizmente. Né? Ouvir isso de espíritas. Né? É que a espiritualidade não está deixando. Bem, na década de 40, vamos avançar aqui no tempo, já estamos aí na década de 40, nós tivemos esse daí, ó, que é o Ray Palmer, que é o cofundador da FATE. FATE é a abreviação em inglês, né? Discos Voadores de Outros Mundos. Tá? É uma revista, tá? Assim como tinha uma outra revista chamada Search, vou mostrar para vocês, e também tinha uma outra Search, quer dizer, busca, né? E The Hidden World, quer dizer, o mundo escondido, que eram publicações dentro da chamada Pulp Fiction, né? Um estilo aí de arte visual, tá muito comum na década de 40. E ele se juntou ao Richard Shaver, que eu mostrei para vocês. Acho que tem uma outra foto dele aqui. Esse é o Richard Shaver. Ele se juntou ao Richard Shaver para criar o Shaver Mystery, que é uma lenda de um mundo de Terra Oca, onde pessoas habitavam uma civilização avançada. E aí o Shaver, esse que está aí, até alegou ter morado com as pessoas da Terra interior. Essa é outra tática também. A pessoa diz ter
convivido, ter visto, ter tocado, né? Enfim, pode ser um disco voador, pode ser o Saint-Germain, enfim, eles começam a dizer, não, eu estive lá, eu vi, eu convivi, e ele diz que viveu lá nessa terra oca, né? E de acordo com um jornalista que analisou isso tudo, Richard Toronto, o FBI culpou Palmer e Shaver por inventar a histeria de disco voador em 1947, tornando-se aí os verdadeiros fundadores da ufologia moderna. Quer dizer, o cara que disse que viveu no interior oco da Terra é considerado um dos fundadores da ufologia. Então, vocês veem que a coisa já começou errada. Já começou muito mal. Então, é para a gente levar isso tudo em consideração, né, pessoal? Agora, comparem com quem surgiu o Espiritismo, a doutrina espírita. Com Allan Kardec. Agora, vocês veem a origem de um e a origem de outro. Daí dá para tirar uma leve diferença, né? Leve entre aspas. Essa é a Fate, que é uma das revistas que, junto com as revistas em quadrinhos, impulsionou essa ideia aí de extraterrestres nos visitando o tempo inteiro. Tá? Então, ele está dizendo, Canadá constrói disco voador. Cadê até hoje esse disco voador que o Canadá teria aí, em 1953, já teria dado tempo para alguém achar isso daí, né? Ou desapareceu do nada. Então, para a gente pensar também. Essa é a Hidden World, o mundo escondido, né? A verdadeira história do mistério de Shaver, quando ele teria morado no interior oco da Terra, vivido lá. Essa é a outra revista, The Shaver Mystery, o Mistério de Shaver, que é Science Fiction, quer dizer, clássicos da ciência, da ficção científica. Embora ele tenha lá suas loucuras de ter vivido no interior do oco da Terra, talvez ele tenha dito isso até para alavancar a revista dele. A revista leva o nome dele. Então você cria, né, uma história justamente para fazer fama e vender mais. Nós, né, vemos aí a revista dele. E o Richard Toronto, né, esse jornalista, ele também, né, fala um pouco sobre essa lenda aí da Lemúria, né? E ele cita aí o Richard Shaver, cita o Ray Palmer, né? E também faz essa análise, né, da ficção científica dos anos 40. Tá? Ele é um pesquisador aí que também segue essa mesma linha aí que nós estamos adotando, que é de investigar para ver qual a origem dessas ideias. Tá? Bem, aí temos aí um outro que é mais recente, né, que é o Raymond Bernard, que é de 1964, que publicou A Terra Oca, a maior descoberta geográfica da história, feita pelo almirante Richard Byrd, aí, provando que eles colocaram palavras na boca do Richard Byrd, né, e que efetivamente não existiu. Né? Esse é o livro do Raymond Bernard, que também escreveu A Terra Oca, esse, né, que nós acabamos de mostrar para vocês. Só que ele é de 1964. E aí, né, eles exploram aí a foto do Byrd no avião, em que ele chegou ao Polo Sul e ao Polo Norte, e começam a inventar que ele achou as tais aberturas nos polos. E aí, pessoal, nós temos uma representação do que as ciências, o que as geociências nos mostram, né? Que é a constituição das superfícies do planeta. Né? Nós temos a atmosfera, temos a hidrosfera, que é a parte líquida, né, da água, dos mares, dos rios, né? Temos ali a litosfera, né? E depois temos ali o manto com suas correntes de convecção. São elas que vão movimentando, de certa forma, a superfície do planeta. Tanto é que, como eu já disse para vocês, né, a constituição do nosso planeta hoje é bem diferente da de milhões de anos atrás, uma vez que esses continentes vão cada vez mais se afastando uns dos outros. E aí, rapidamente, né, temos ali a crosta, né, a Terra, que é dividida em crosta, que é uma camada superficial,
Ó, só a nossa crosta alcança 50 quilômetros. Então, se perguntem aí quem é que conseguiria viver a 25 e 50 quilômetros de profundidade. Né? E essa crosta, em relação aos mares, tem a profundidade de 5 a 10 quilômetros. E aí nós temos o manto, né, que aí já são bem mais quilômetros, né, são 2.950 quilômetros de profundidade. É uma camada mais espessa, quer dizer, ela é bem mais compacta também, localizada logo abaixo da crosta, que atinge até aproximadamente 2.950. E o núcleo, que é a camada central da Terra, localizada aproximadamente 3.480 quilômetros, né? E que, segundo nós vimos na nosso encontro passado, justamente por estar fazendo um movimento diferente, estaria afetando o tempo na Terra. E a gente sabe que o tempo não depende absolutamente nada da movimentação desse núcleo. E aí tem uma outra imagem aí, ó, crosta terrestre, de 8 a 40 quilômetros, né? É aproximado. O manto superior, até 600 quilômetros. O manto inferior, 2.250. Núcleo externo, 2.250. E o núcleo interno, de 1.300 quilômetros. E ali, o que ele acertou, né? A lava expelida pelos vulcões tem sua origem no manto terrestre. Né? Então, se a lava vem de lá, então não tem razão de ser, olha lá, no manto superior, ó. Possivelmente também no manto inferior, porque ele, para chegar no manto superior, ele vai ter que, né, passar pelo manto inferior. Né? Então não tem, uma lava dessa tem uma temperatura extremada que, inclusive, nenhum ser vivo sobrevive. Né? Bem, tem muito mais coisas, né, a dizer. Eu acho que vamos ficar por aqui mesmo em relação a essa questão da Terra Oca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E, né, como já dissemos uma outra oportunidade em um dos nossos programas, nós temos o maior defensor hoje, pelo menos o mais conhecido dessa Terra Oca, que é o Laércio Fonseca, que não é um espírita, mas, ao que parece, tem chamado a atenção de alguns espíritas desavisados. Inclusive, nós falávamos, até mudar aqui, ó, nós falávamos deste livro aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. De um médico espírita, inclusive bastante respeitado, que tem bons trabalhos na área dele, que é medicina, mas se aventurou a escrever esse livro, Alienígenas ou Médiuns, onde ele reproduz justamente essas coisas da ufologia, essas teses da ufologia, né, atribuindo muitos fenômenos que não seriam de mediunidade, e sim, na verdade, interferência dos extraterrestres. E nesse livro, nós encontramos uma referência ao Laércio Fonseca, a referência 96, onde ele cita, né, esse professor aí, suposto professor Laércio Fonseca, como uma autoridade no assunto que ele estava falando lá, o que é realmente bastante temerário, né? Muitas pessoas vão querer, vão olhar as páginas desse livro, vai ver o Laércio Fonseca lá, e aí, não, foi indicação, né, de um espírita, então tá valendo. É assim que acontece, né, pessoal? Infelizmente, é assim que acontece. Bem, deixa eu remover então isso daqui. Tá? Bem, deixa eu colocar então aqui o restante do nosso vídeo. Então vamos lá. E agora, né, já estamos chegando quase que ao final, esse ufólogo vai ter uma participação num programa espírita na internet, né? E vamos ver o que ele tem a dizer, e obviamente vai demonstrar muito daquilo que nós andamos falando recentemente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Tá, nada com esses nossos confrades, tá? É apenas a feita de registro, tá? Não se trata nenhum ataque. As pessoas, né, infelizmente, têm essa curiosidade em saber algumas dessas teses,
Opa, voltamos. Deu um piquezinho aí, né, pessoal? Então vamos lá, estamos de volta. Bem, antes disso, deixa eu ver aqui, ó. A Fernanda Linhares dizendo o seguinte: esse povo tem imaginação fértil. Se tem, né, Fernanda? E a Mônica Elzimura dizendo o seguinte: alguns são tão convincentes que eles mesmos acreditam. É mesmo, eles passam a acreditar nas próprias fantasias. É impressionante mesmo. Realmente é algo que eles têm que fazer, porque se eles querem mostrar verdade, eles têm que acreditar de uma certa maneira. Eles têm que fingir acreditar muito bem, porque senão as pessoas reparam, né? Então vamos lá. Meus irmãos já está conosco, além do pessoal Marineide, Luciana e da Terceira, do comentários Internet, né? Sobre ufologia para psicologia, ciência e espiritualidade. E já de antemão, ele nos disse que vai ser um resumo de um curso que ele deu no início do ano e disse que pode fazer perguntas que vem que nem Capitão Kirk de Star Trek, comendo tudo em dobra 8. Ele conhece os buracos de coelho, vamos dizer assim, os buracos de minhoca, universos paralelos e os universos de oitavas dimensões e as cordas, né, do universo. Então, façam já as suas perguntas, que ao término da exposição do nosso amigo Luiz Ricardo Gedo, a gente socializará e ele responderá com muito prazer. Seja bem-vindo, Luiz. Eu me sinto honrado pelo convite, agradeço a todos da casa, das outras emissoras, outras casas espíritas. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma grande alegria também, né? Estar no meio espírita. Eu, como espírita, né? Comecei meu ciclo de palestras numa casa espírita, as Casas André Luiz, aqui em São Paulo, isso há mais de deixa eu ver aqui, fazer as contas, mais de 30 anos. Tá? Pesquiso o assunto ufologia há 58 anos, né? E estamos aí, né? Temos programa de rádio, né? MKK Web Rádio, fiquei 19 anos na Rádio Boa Nova, pertencente à Fundação Espírita André Luiz, 7. Aquilo que nós, né, provando aí, aquilo que nós falamos, né, do tempo que esse ufólogo ficou dentro do nosso meio divulgando essas coisas que vocês só tiveram aí algumas pálidas demonstrações. Anos na TV Mundo Maior, também pertencente à Fundação Espírita André Luiz. E estamos sempre aí dando palestras, fazendo lives, dando cursos. É o nosso dia a dia aqui. Né? Hoje nós estamos pesquisando o planeta Marte. Né? Nós sabemos que ali na superfície do planeta, ali na região de Sidônia, existem estranhas estruturas. Tá? Né, confirmando aquilo que nós já mostramos para vocês, né, da insistência em dizer que aquelas estruturas existem e que não são formações rochosas ou imagens por efeito da pareidolia. Então, perceba que muitos anos se passaram, essa aí é uma apresentação muito mais recente, né, vocês podem verificar aí, já na época do YouTube, e a ideia dele não mudou. Ele continua asseverando que existem construções feitas por marcianos, obviamente em Marte. Em Marte nós encontramos, já foram fotografadas pirâmides, várias pirâmides, aquele famoso rosto marciano, que é apenas um deles, existem mais 2 ou 3 desses rostos de proporções gigantescas, indicando ali que talvez tenha havido uma vida muito similar à nossa. Existe uma obra do Exílio Mais, do Paraná, né, de título A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, onde ele cita uma civilização extrafísica em Marte. Novamente, né, como já mostramos para vocês em outras oportunidades, né, eles como
sempre dizendo, né, que esse espírito Ramatiz teria descrito vida extrafísica, enquanto ele é bem claro, eu vou fazer um estudo para vocês demonstrando isso, né, para que realmente não reste dúvidas de que, né, ele descreve ali vida física, ele fala de temperatura, ele fala de sistema, ele fala de corpo orgânico, de sistema biológico dos marcianos. Tá? Então, não tem nada disso de vida extrafísica. Isso foi já uma desculpa dos ramatizistas depois que Marte foi melhor explorado. A mãe de Chico Xavier também, em Cartas de uma Morte, fala a mesma coisa. Né? Fala-se também. Essa é uma outra obra, né, que eles infelizmente se valem para tentar, né, corroborar essas ideias. Também de vida extrafísica em Júpiter. Só que os nossos instrumentos não vão captar isso. A desculpa é sempre a mesma, o instrumento não capta. Né? Então fica complicado, né, pessoal? Hoje nós temos aí partículas, né, que já são detectáveis pela nossa ciência, que são infinitesimais. Né? Então, hoje você dizer que isso não pode ser captado... Agora, é claro, vida espiritual, né, já está num nível tal que realmente é tão sutil, tão etéreo, que realmente... quando essas sondas não seriam capazes, esses instrumentos não seriam capazes de detectar com a tecnologia que nós temos. Só que estamos falando de vida física nesses planetas. Né? Então, né, como descrito por esses espíritos. Eles falam em mares, eles falam, enfim, dão uma descrição de um planeta físico, principalmente o Ramatiz. Nós ainda estamos muito longe disso. Tá? E outra coisa, existem seres extraterrestres que não são bonzinhos, não. Tá? Pessoas que já foram abduzidas ali e passaram o diabo na mão desses seres. Então vejam que ele atesta aqui a existência de seres extraterrestres do mal, que abduzem pessoas para maltratá-las, para fazerem experimentos e tudo mais, né? É por isso que a gente sempre recomendou, viu um veículo desse, não corra na direção, não vai querendo abraçar, porque você não sabe com quem você está lidando. Chico Xavier narra um episódio desse. E aí, mais um trunfo que eles conseguiram, através de quem? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês de onde que surgiu essa história de Chico Xavier ter encontrado um extraterrestre do mal. Vou deixar ele completar aqui. Quando ele estava num carro ali, se não me engano, acho que ele estava acompanhado de uma pessoa, ele vê observado um objeto desse tipo, um disco voador ali, né, emitindo luz vermelha. Quando ele, né, tem aquela ideia de, né, quem sabe ter um contato, Emmanuel já aparece. Não vai não, porque ali a coisa não é como você imagina, não. É bem diferente do que você imagina, não são seres positivos ou que respeitem um ser humano, não. Então, isso é um fato. Aquela tese que se escuta muito espiritualista falar, né, os extraterrestres são nossos irmãozinhos do cosmos. Isso é uma bobagem perigosa. A pessoa pode passar maus bocados seguindo esse ditame. Bem, então vamos lá. Vamos retirar aqui, para chegarmos nos nossos finalmente. Eu vou mostrar para vocês de onde que veio essa ideia aí. Deixa eu remover aqui esse vídeo do estúdio para apresentar para vocês de onde que veio essa tese do Chico Xavier, coitado, né? Coitado, maneira de falar, que é um nome que vive aí, infelizmente, sendo usado, né? Não tem outra expressão, por essas pessoas para incutirem, para disseminarem uma série de ideias completamente estapafúrdias. Então, fica fácil de a gente encontrar. Deixa eu ver aqui se já está aparecendo para vocês. Está aí, ó, no site O Tempo, nós encontramos aqui, ó, amigo relata encontros de Chico Xavier com ETs. Então, perceba que não foi o próprio Chico Xavier que relatou isso. Então, o contato do médium com os extraterrestres teria acontecido em 1972 entre Franca e Ribeirão Preto, em São Paulo, as duas belas cidades.
Aí vamos lá, vamos ver essa história. Referências aos seres de outros planetas não são novidade. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Essa é a frase preferida para eles se utilizarem aí, para ingressarem no nosso meio. Está lá na Bíblia, 90 anos antes de a ufologia surgir no mundo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, escreveu sobre a pluralidade dos mundos habitados, que não tem nada a ver com essas fantasias aí. O médium Chico Xavier, além de escrever em algumas obras sobre a existência de seres alienígenas, claro que eles existem, mas não temos ainda condições sequer de descrevê-los, né, como nós já mencionamos aqui, porque vivem em condições completamente diferentes. Os próprios espíritos disseram, e o que é atestado pela ciência até hoje, a maior parte dos planetas tem condições completamente diferentes da Terra. Então, obviamente, seria muito difícil, né, impossível realmente termos vida como a nossa nesses planetas. Então, o médium Chico Xavier, além de escrever em algumas obras sobre a existência de seres alienígenas, teve também contato com eles. Foi o que revelou seu amigo Geraldo Lemos Neto, escritor e empresário que conviveu com ele durante mais de 20 anos. Diz ele, em 1935, sua mãe, Maria João de Deus, já desencarnada, relatou no livro Cartas de uma Morta, eles adoram utilizar esse livro, sendo que Chico Xavier estava no início da sua mediunidade, né? Do seu mediunato. Suas visitas a Marte e Saturno, e mencionou as criaturas altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade, inteligência, sentidos e percepções superiores aos dos terrenos. Nós ainda vamos analisar as mensagens contidas nesses livros e vamos comparar, né, também com o que já nos relata a ciência. Então, a gente vai fazer isso mais para frente. Em 1940, no livro Novas Mensagens, ditado pelo espírito Humberto de Campos, ele narra sua viagem para conhecer a civilização marciana, comenta Neto. Nas conversas acontecidas nas madrugadas de Pedro Leopoldo, Chico teria confidenciado ao amigo, abre aspas, fui convidado por Emanuel, seu mentor, para visitar Saturno. Isso já é o Geraldo Lemos falando, né? Fui levado a uma das luas, onde vi uma nave gigantesca. O comandante me disse que sua função era defender os limites do nosso planeta e invasões e civilizações do mal, lembrou Lemos Neto. O contato de Chico com os extraterrestres aconteceu em 72, entre Franca e Ribeirão Preto, em São Paulo. Em um trecho da estrada, apareceu uma nave que emitia uma luz laranja muito forte, que iluminava tudo a quilômetros de distância. Só que é sempre assim, né? Só uns gatos pingados que enxergam. De dentro dela saiu um ser com 3 metros de altura. Chico ficou apavorado e começou a rezar pedindo ajuda. Emanuel apareceu e disse, acho bom você rezar, porque a coisa é ruim. O ser olhou para Chico e voltou para a nave, que abduziu uma vaca, revelou. Tá aí, né? Então, é mais uma estratégia de você... tal do argumento de autoridade. Você cita alguém que tem uma boa fama, né, para a maioria da população, ou para um grupo de pessoas que é respeitada, e coloca, né, principalmente depois que ela já está desencarnada, você começa a dizer que ela falou isso, que ela falou aquilo. E que só confidenciou isso a você, e a mais ninguém, sendo que essa pessoa, inclusive, o Paulo Neto faz um estudo muito profundo sobre essa questão toda de Chico Xavier, né? Alguns acharam que Chico Xavier foi Allan Kardec, que demonstra ali que Chico Xavier tinha inúmeros amigos de longuíssima data. Amigos de 40 e 50 anos que afirmam nunca ter ouvido sequer 1% dessas histórias, que hoje é contada, né, por essa pessoa aí que eu já mencionei. Então, né, pessoal, fica realmente bastante complicado e muito suspeito, infelizmente, né? Infelizmente. Bem, era basicamente para hoje, né? Nós quase não íamos fazer o nosso estudo, que acordamos com a garganta bem inflamada, mas aí fomos nos tratando aí ao longo do dia e deu para a gente falar 1 hora aí de maneira ininterrupta. Vamos ver o que vocês têm a dizer aqui. A Mônica Yoshimura dizendo, os espíritos inferiores ou devem se esbalando, realmente.
né? Fé raciocinada aí passou bem longe. E o Fernando Linhares dizendo, tem que abduzir o cérebro dele. Esse lá é o... a gente não pode, né? Eu sei que, né, você deve até conhecer, é um valoroso confrade espírita, apareceu ali meio de gaiato, né? Não, obviamente não conhece tudo isso que aqui a gente está apresentando, né? A Shirley falando aqui dos ETs, né? Se você vir um, não corra para abraçá-lo. Exatamente, né? Que é o que ele disse lá. E ela mesma dizendo, né? Gratidão, realmente algo assustador, um nível mirabolante, né, do imaginário dessas pessoas. Bem, pessoal, então, para essa semana mesmo, já estamos pensando em trazer mais um estudo para vocês, tá? Vamos ver aí um horário, um dia, e começaremos, então, a nossa divulgação. E tem muita coisa por aí, tá? Nós estamos aí falando de temas que nós já abordamos, falando, né, do Saint-Germain, que foi citado ali, a Terra Oca, merecia, né, essa recapitulação, né, porque a Terra Oca é defendida por ufólogos, e vocês viram aí, né, pessoal, que não tem a menor chance, né, de pessoas estarem vivendo aí, né, uma civilização inteira, povos inteiros morando no interior da Terra, né, mesmo que seja uma profundidade menor, não teria condições, tá? Quem vive lá são alguns poucos bichos que são encontrados, assim mesmo, em cavernas, não são nem, né, eles até são, a maioria deles são albinos, né, porque não recebem a luz do sol. Agora, seres vivos, complexos como nós, não tem a menor possibilidade, né? E aí começam a dizer que aí já são os extraterrestres, que aí como não encontram um lugar para pouso dos discos voadores, já dizem que eles vão lá para o Polo Norte pousar e ficam lá quietinhos, aí saem de lá, e não tem abertura nenhuma nos polos, né, pessoal? Isso é mais uma invencionice. Então, são apenas alguns das centenas e centenas de teorias mirabolantes. Por isso que não tem como a gente encarar a ufologia como ciência. Vocês estão vendo, pessoal, as bases disso aí, é tudo, na sua grande maioria, oriundos de narrativas, de teses pseudocientíficas apresentadas como científicas, as mais mirabolantes possíveis, que qualquer jovem que estude em uma escola um pouquinho melhor, faça um ensino médio melhor, sem, né, frequentando direitinho, vai desvendar na hora. Quem tem uma boa aula de física, uma boa aula de ciências da Terra, né, de biologia, destrinche isso aí rapidinho. E nós estamos dando espaço a esse tipo de gente, né? São respeitáveis, porque nós respeitamos todos, mas o que eles estão ensinando? O que eles estão levando para o nosso meio espírita? É isso aí, ó. E isso ainda não é nada. Tem estudo aí, pessoal, acho que até 2000 e tanto, que a gente recolhe, né? Vê esse material já há muito tempo, né? Então fomos recolhendo e agora decidimos aí encarar isso aí de frente, né? E vocês aí nos ajudando a seguir com isso, né? E compartilhando e mostrando aí principalmente os nossos dirigentes espíritas, né? Que têm deixado isso rolar solto a título de uma suposta caridade, uma suposta fraternidade, enquanto que não é isso que os espíritos nos dizem. Inclusive, também haverá um estudo onde eu vou condensar todas, ou praticamente todos os alertas da espiritualidade sobre essas questões, tá? Da postura que nós devamos ter. E tá assim, ó, tanto dentro, principalmente, quanto fora da codificação espírita, né? Das obras fundamentais. Está cheio de alerta dos espíritos nos dizendo que nós não nos podemos deixar levar por esses misticismos, com essas ideias estapafúrdias, etc, etc. Então, ok? Então, agradecemos aí mais uma vez pela presença de todos e até bem breve, onde lançaremos mais um vídeo, mais um estudo dessa nossa série Desvendando Mitos. Muito obrigado, portanto, a todos e até uma próxima, pessoal. Até lá!